Mas 1 Coríntios, capítulo de número 15, vamos ler a partir do verso 55, que diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pela Tua obra na cruz, em nosso favor. E obrigado também pelo dom do Teu Espírito, que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Pedimos que esse mesmo Espírito, que hoje habita em nós, nos ministre agora a Tua palavra, e que ela então encontre lugar devido em cada mente, cada coração, que ela seja bem guardada e assim produza o fruto pelo qual o Senhor a enviou, fruto de salvação, fruto de vida e vida eterna. Para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Ontem, você sabe, foi dia de finados, dia dos mortos, dia em que muitos vão aos cemitérios prestarem as suas homenagens aos falecidos, fazerem rituais em memória deles, alguns devido à sua religião, talvez interceder por eles. Enfim, ontem foi o dia de finados. Interessante que ontem também nós participamos como igreja, direto e indiretamente, de 2 velórios. Um pela manhã, que foi realizado aqui, e outro à noite no crematório da Vila Alpina, velórios de parentes, de irmãos nossos, membros da nossa igreja. Então, como você vê, a morte está sempre presente. Acho interessante que eu estou aqui, irmãos, há pouco mais de um ano, e eu já fiz muitos velórios. Eu acho que dá uma média de um velório por mês. Eu espero que o próximo não seja de nenhum dos irmãos que está aqui. Mas a coisa tá, olha... Quando passa assim 2 semanas sem um velório, eu já fico me perguntando, qual vai ser o próximo? Já está chegando algum. Porque as pessoas estão partindo. Tem gente que não gosta de falar de morte. Conheci já uma pessoa que começava a falar de morte, e ela, não, para com o assunto, não gosta de falar de morte, não gosta de pensar na morte. Talvez você conheça alguém também. Há pessoas que dizem, depois da morte não tem mais nada. A morte é o fim de tudo, depois da morte tudo acaba. E dizem que os religiosos, os cristãos, na verdade, não querem lidar com essa realidade, mas que a morte é o fim de todas as coisas, pronto e acabou. Outros vão dizer, não, existe sim vida após a morte. E outros, em crítica também, afirmam assim, bom, mas ninguém voltou da morte para nos falar qualquer coisa. Qualquer coisa que venhamos falar a respeito da morte, ou o que acontece após ela, é pura especulação nossa. Pode ser que sim, que haja vida, pode ser que não, pode ser sim que haja um Deus, pode ser que não. Esse tipo de espiritualidade, inclusive, hoje está em voga,
a espiritualidade agnóstica. O agnóstico é aquele que ele simplesmente afirma que não sabe. Pode ser que exista, pode ser que não exista, eu não sei e duvido que exista alguém que de fato saiba. Esse é o agnóstico. Mas a pergunta, irmãos, que precisamos responder hoje é: o que a palavra de Deus nos fala a respeito da morte? O que o Espírito Santo soprou naqueles homens inspirados por Deus, os autores das Escrituras? O que elas nos revelam a respeito desse assunto? Bom, uma primeira verdade é que a morte, ela passou a todos os homens, embora ela não tenha sido o desejo de Deus para nós, por isso que ela nos é ao mesmo tempo tão comum e ao mesmo tempo tão estranha. A Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Nada nos pode satisfazer senão a eternidade. Mas que essa morte nos chegou a nós por causa do pecado. O pecado foi como uma foice que nos separou de Deus. E nos separando de Deus, essa foice chamada pecado nos separou da fonte da vida, da própria vida. E uma vez que ficamos ceifados, separados da vida, da fonte da vida, que é Deus, só nos restou a morte, porque fora de Deus não há vida, fora de Deus só há morte. Talvez esse seja o maior engano do pecado, a maior mentira que o pecado nos conta. Que existe vida fora de Deus e que a vida que você tanto anseia aí no seu coração está fora, está em alguma coisa. Quando na verdade a vida está em Deus. Toda a vida que a gente procura nas coisas, e por isso que por mais que a gente conquiste, por mais que a gente alcance, por mais que as nossas mãos peguem coisas que o nosso coração deseja, naquela esperança, naquela expectativa, quando eu tiver isso, quando eu chegar lá, quando as minhas mãos colocarem os seus dedos nessa coisa que eu tanto anseio, aí eu vou experimentar a vida, mas essa vida nunca chega. Tanto é que depois de alguns dias o seu coração está ansioso de novo, está vazio de novo, está desejoso de novo, porque a vida não está nas coisas, a vida está em Deus. Tanto é, irmãos, que se você ainda não teve essa experiência, um dia eu oro para que você tenha. Quando nós nos sentimos cheios de Deus, quando nós experimentamos a presença de Deus, quando essa presença nos enche e a gente experimenta a plenitude do Senhor, a certeza, a sensação, a convicção que nós temos é que nós não precisamos de mais nada. De mais nada. Que nele já temos tudo. E é ele, na verdade, que a nossa alma tanto anseia. E nada, absolutamente nada, que dermos para ela, vai satisfazê-la. Pelo menos por não muito tempo. Por isso que o salmista vai dizer: a minha alma tem sede. A alma de todo mundo tem sede. Mas nem todo mundo sabe do que a alma tem sede. E a palavra nos revela: a alma humana tem sede de Deus, do Deus vivo. Nada senão o Deus vivo pode matar essa sede dessa alma. Então não existe vida fora dessa fonte. Quando nós fomos ceifados dela, nós nos tornamos como um galho que foi cortado da árvore.
que acontece com um galho que é ceifado da árvore e cai no chão? Ele permanece verde, ele permanece viçoso, ele permanece vivo por algum tempo. Mas você sabe o que vai acontecer com esse galho? O que vai acontecer com esse galho? O que há de acontecer com esse galho? Ceifado da árvore, não está mais na árvore, está no chão. Vai secar e vai morrer, e o seu destino é ser queimado. É essa a nossa condição, por causa do pecado, essa coisa que nos cortou da árvore. Nós já nascemos separados, já nascemos morrendo. Por isso que o Isaías vai dizer assim: são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o Paulo, lá em Romanos, vai completar dizendo que o salário, o pagamento que o pecado nos dá é a morte. Tudo que você vai receber pecando é morte. Não existe vida no pecado existe morte. Morte da alma, morte do corpo, morte da alegria, morte dos relacionamentos, morte espiritual, morte do casamento. O pecado só traz morte. Morte, morte e morte. Agora, uma segunda verdade que a Bíblia nos revela é que a morte, ela sela o destino da alma. A morte vai selar o destino da alma. Que a nossa teologia vai tentar explicar o que as Escrituras nos revelam por meio de vários textos. E ela vai sintetizar a morte em três tipos de morte. Nossa teologia vai dizer que existe a morte física, que é quando a alma se separa do corpo. Inclusive, diz que tem aí um experimento no passado, que alguém mediu o peso da alma, colocou um sujeito prestes para morrer numa balança, e pesou então, quanto que ele pesava antes da morte, e pesou depois, no momento que ele morreu, e de fato teve uma diferença. E aí se diz que é o peso da alma. Não sei. Mas a teologia vai dizer que a morte física é a separação da alma do corpo. É aquela morte morrida. É aquela morte que a gente vê no velório, no hospital. A pessoa partiu. Só está ali agora o corpo, a alma já foi, a morte física. Mas a nossa teologia vai falar da morte espiritual, que enquanto a morte física é a separação da alma do corpo, a morte espiritual é a separação da alma de Deus. Nós todos já entramos nesse mundo, nessa condição, por isso que o Davi vai dizer: em pecado me gerou a minha mãe. Nós já nascemos separados do Senhor. Se essa condição de separados do Senhor, de mortos espiritualmente, é resolvida antes de chegar o dia da morte física, então, quando chega a morte física, nós vamos para aquela condição de bem-aventurança, nós vamos para aquela condição, para aquele estado e aquele lugar que, simplificando, nós chamamos de céu, nós chamamos de paraíso, nós chamamos de reino de Deus. E que assim seja para com todos nós. Mas se essa condição de morte espiritual, separação da alma de Deus, não for resolvida até que chegue a morte física, então a morte espiritual se torna em morte eterna.
Em vez de experimentarmos vida eterna, vamos experimentar morte eterna. Porque a alma, então, está destinada eternamente para aquela condição de morte, que também simplificando, muito simplificado, chamamos de Hades, chamamos de Sheol, chamamos de sepultura, e mais tradicionalmente, embora precise de muitas explicações, mas simplificando, chamamos de inferno. E nesse ponto, chegou nesse ponto, não tem mais volta. Não tem mais volta. Jesus vai nos contar lá aquela história do rico e do Lázaro, o mendigo. O mendigo morre e vem os anjos, no dia da sua morte, vem os anjos e o leva para o seio de Abraão, para o estado da bem-aventurança, para o lugar dos que foram justificados. Mas morre o rico também, e o texto diz que o rico é sepultado. E lá no mundo dos mortos, o rico olha para cima e vê ali o antigo mendigo Lázaro, ao lado de Abraão. E diz o texto que o rico, atormentado, ele clama a Abraão, dizendo: Pai Abraão, manda. Você sabe, irmãos, que antes eu tinha uma concepção do inferno assim. Que o inferno seria um lugar, uma condição, em que os que estivessem ali, estivessem assim pensando: puxa, o que eu fui fazer? Está vendo? Por que eu não fui ouvir lá minha mãe crente? Por que eu não fui ouvir aquele vizinho? Olha só, eles estavam certos, onde eu vim parar? Eu pensava que as pessoas estavam assim, mas depois de me aprofundar um pouquinho nas Escrituras, eu fui entendendo que não. Esse lugar, essa condição, não é gente que estaria disposta a arrependimento. O inferno não é o lugar de gente que se arrepende. O inferno é um lugar de gente que está lá e ainda está blasfemando de Deus. E se essa condição é condição de blasfêmia, é gente que diria assim: eu prefiro ficar aqui do que qualquer coisa do Senhor. Porque culpam, inclusive, a Deus por estarem ali. Eles sentem ódio de Deus. Você veja lá no Apocalipse, que quando os homens começam a sofrer as pragas, o João vai dizer que, ao invés deles se arrependerem e se voltarem a Deus, e clamarem a misericórdia de Deus, que tinha poder sobre todas aquelas pragas, ao invés disso, eles se revoltam contra Deus. Eles blasfemam de Deus, e que na testa da besta está escrito apenas palavras de blasfêmia. Então o inferno é lugar de blasfêmia. Então veja, o rico, mesmo lá naquela condição, ele continua o mesmo mandão. É o mesmo mandão. Ele não diz assim: olha, para Abraão, se for possível, eu sei que eu não mereço. Peça por favor ao Lázaro, inclusive peça a ele perdão, porque eu ignorei ele tanto na vida. Eu não tive, ele passou a vida no meu portão ali, e eu me banqueteando, nunca tive um pouco de misericórdia. Para lhe convidar para um almoço, nunca fiz isso. Não, o texto diz assim: manda. Manda. Não é uma palavra afável, manda. Manda que Lázaro molhe aí, vá, que seja,
o dedo na água, me encoste na língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E aí o Abraão responde, dentre outras coisas: filho, há um abismo entre nós, de modo que os que estão aí não podem passar para cá, e se os que estão aqui quisessem passar para aí, também não poderiam, ou seja, está selado. O tempo de você ter dado o almoço para o Lázaro passou, não dá para fazer mais nada agora, nem você por você, nem ninguém por você. Está selado. Por isso que Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, vai dizer assim, que cabe ao homem morrer. Quantas vezes, irmãos? Uma só vez, e vem logo depois disso o quê? Juízo. Cabe ao homem morrer uma vez só, vindo após isto, juízo. Essa é a segunda verdade. Mas a Bíblia vai nos dizer também, fora essas duas verdades, que a morte passou para todos nós, porque o pecado nos ceifou da fonte da vida, que a morte, depois que chega na morte física, ela sela o destino, mas a palavra de Deus também vai nos dizer que a morte foi vencida na cruz por Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele venceu a morte. E como que ele venceu a morte? Ele venceu a morte assumindo aquilo que nos matava. Ele assumiu em si a nossa culpa, ele assumiu em si mesmo as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas rebeliões, as nossas transgressões, a nossa falta de vontade de fazer o bem, a nossa disposição em fazer o mal. Ele assumiu tudo nele mesmo. E quando a morte olhou para Jesus e viu que sobre ele estavam todos os nossos pecados, a morte avançou sobre Jesus como um leão que avança sobre a sua presa. E ela foi em direção a Jesus, e Jesus, de fato, experimentou realmente a morte, não era de brincadeira. Ele assumiu ali a morte que era nossa, de todos nós, dos que não estão aqui, inclusive, dos que já se foram, dos que ainda virão. Ele assumiu a nossa morte. E ele então ficou retido pela morte 3 dias. 3 dias. E o Pedro, lá na sua carta, vai nos dizer que nesses 3 dias, ele prega aos espíritos em prisão, não para a salvação, mas para testemunho. O Messias que estava prometido veio, está aqui, suas mãos perfuradas, suas mãos feridas, está aqui, o Messias já veio. E quando deu o 3º dia, a mão de Deus invadiu o inferno, a mão de Deus invadiu a sepultura, invadiu o mundo dos mortos e resgatou a Jesus. E a morte não pôde fazer nada, porque Jesus já havia expiado todos os pecados do mundo. Todos os pecados de todos os tempos. Todos os pecados de todos os homens. E ele mesmo em si não tinha qualquer pecado, por isso a morte ficou olhando e chupando o dedo. E é por isso que o Paulo escreve, meio que caçoando da morte, meio que fazendo careta para a morte, esse texto que ele escreve, que nós lemos às vezes tão solenemente, mas é um deboche para com a morte. Ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Eu sei, foi o pecado, né, que nos tirou da vida. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse olhando para a morte e fazendo assim, ó. Aí você vai dizer, mas pastor, espera aí. Então, Jesus, ele venceu a morte, lá na cruz, por meio da expiação dos nossos pecados, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, por que os crentes nele continuam morrendo? Por que domingo nós fizemos o velório aqui de uma crente em Jesus? Se Jesus venceu a morte. Porque vencer a morte, irmãos, não significa não passar pela morte, mas significa não ficar preso nela, antes atravessá-la. A Bíblia não diz que nós não vamos atravessar o vale da sombra da morte. A Bíblia diz que o nosso destino final não é o vale da sombra da morte, mas é a casa do Senhor, onde habitaremos por muitos dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o Senhor me conduz, de modo que eu não vou ficar aqui no vale da sombra da morte, eu vou atravessá-lo com o meu pastor, e eu vou chegar então nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, na casa do Senhor, onde o cálice transborda e transborda para sempre. Onde eu sou recebido pelo anfitrião, como alguém muito bem-vindo, mas tão bem-vindo, que eu não fico ali para uma visita, eu sou convidado para ficar ali para sempre. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou simplesmente para sempre. Então, vencer a morte não significa não passar por ela, mas atravessá-la como Jesus atravessou. Jesus passou pela morte, mas não ficou nela. Jesus a atravessou. E vencer a morte não é apenas atravessá-la como Jesus, mas atravessá-la em Jesus. Porque é impossível atravessar a morte como Jesus, se não for em Jesus. Se você tentar atravessar a morte sem Jesus, você para nela. Ela avança em você, te prende e de lá você não sai nunca mais. Só é possível atravessar a morte em Jesus. Com Jesus. Como se você estivesse assim dentro de um submarino chamado Jesus. Então você vai atravessar o mar da morte. Mas a morte não vai ter poder sobre você, porque você está coberto com o sangue da cruz. Você está coberto e protegido pelo sangue de Jesus. Então você vai atravessar, mas você vai sair na outra margem, na terra da vida. É isso que é vencer a morte. Por isso, onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
E aí, quando a gente sabe disso, vem a disposição para viver. E vem a disposição de viver não para nós mesmos, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, e agora nós devemos viver não para nós mesmos, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Por isso que ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, porque as coisas que ele fez em nós e nós fizemos para a glória dele, vão atravessar conosco e vão chegar lá na glória, para a glória dele. Hoje, inclusive, conversava com uma irmã que me disse que Deus a tirou da morte, lhe prolongou a vida, e agora o desejo que ela tem é viver para Jesus, intensamente, para Jesus, para a glória de Jesus. E assim todos nós somos convidados também, porque todos nós fomos cobertos pelo seu sangue. Então, a última verdade é que a morte vai dar lugar à vida. Assim como a noite dá lugar ao dia, a morte vai dar lugar à vida. A vida vai ser uma sucessão de noite e dia, noite e dia, noite e dia, até que só será dia. Diz que o Karl Barth, que foi considerado o maior teólogo do século XXI, ele tem uma frase que inclusive saiu na Times, muito tempo atrás, uma matéria sobre ele. A frase é que o destino do homem não é a morte, mas é a ressurreição. É verdade. O nosso destino é a ressurreição. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Vamos ressuscitar. E por que vamos ressuscitar? Porque a obra e a vitória de Jesus na cruz não apenas foi grande. A obra e a vitória de Jesus na cruz foi completa. E quando eu afirmo que a obra de Jesus foi completa, estou afirmando que Jesus morreu na cruz não só para salvar a nossa alma, não só para salvar o nosso espírito. Jesus morreu ali na cruz para salvar o nosso ser por completo, para nos salvar por inteiro, para salvar inclusive o nosso corpo que vai perecendo, o galho lá separado da árvore que vai secando. Até isso, e tudo isso, Jesus salvou, Jesus resgatou, Jesus tirou das mãos da morte. Jesus não deixou nada que era nosso nas mãos da morte, nada, absolutamente nada, nem uma unha, nem um pelo de sobrancelha, nenhuma célula, nada que era nosso e comprado pelo seu sangue se tornou dele, nada, nem um pozinho foi deixado nas mãos da morte, mas Jesus tomou tudo das mãos da morte, restaurou, transformou, vivificou e nos devolveu. E nos devolveu. Por isso que o Paulo vai falar assim antes, versos de número 53, ou melhor, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Vai ter corpo de novo. O corpo vai voltar. A gente não vai ser fantasma no céu.
e os mortos ressuscitarão imperecíveis, com agora um corpo glorioso, um corpo que não mais perece, um corpo que não mais adoece, um corpo que não mais morre, um corpo glorioso como o corpo do nosso Senhor Jesus. E nós seremos transformados. Então, irmãos, nada da nossa vida vai se perder, porque lá naquela cruz, Jesus resgatou tudo. Por causa do que Jesus fez na cruz por nós, a morte deixou de ser um ponto final na nossa vida e passou a ser apenas uma vírgula, depois da qual tem mais vida, vida eterna, vida plena, vida com Deus e vida de Deus. Uma vez eu contei uma história, e às vezes eu falo isso nos velórios, de uma menina que dizia que não tinha medo da morte. Porque ela dizia assim: a morte vai ser igual quando eu durmo. Porque eu durmo aqui no sofá da sala, mas quando eu abro os olhos, quando eu acordo, eu estou lá em cima no meu quarto. Porque o meu pai veio e me levou. E na morte vai ser a mesma coisa, eu vou fechar os olhos aqui na terra, mas quando eu abrir, eu vou estar lá no céu, porque Jesus vai me levar. E é como o próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês. Mas olha, inclusive, eu estou indo preparar lugar para vocês, viu? E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vocês, para que vocês estejam, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a preciosidade que nos é o nosso Senhor Jesus. Como não amar Jesus? Como não viver para Ele, para a glória dEle, depois de tudo que Ele fez por nós? Não tem outro sentido para a vida senão Jesus, irmãos. Viver para qualquer outra coisa senão Jesus é, no mínimo, uma grande ingratidão. É perverso. A nossa vida é Cristo. O nosso alvo é Ele. E nós vivemos por causa dEle. Então tem gente que diz que ninguém voltou para dizer o que acontece. Jesus voltou. Jesus voltou e é Ele que nos revela todas essas verdades. E não apenas nos revela essas verdades, mas é Ele que foi lá, e pegou o galho seco cortado da árvore e o religou à árvore de novo, de modo que agora, porque estamos nele, religados a Deus, vivemos. Por isso a minha oração é que, se você ainda não o recebeu, que você o receba. Porque ao receber Jesus, você vai estar recebendo a vida. E se você o recebeu, você não saia dele por nada. Porque é você permanecendo nele que você permanece na vida. Como ele mesmo disse: eu vim para vos dar vida. Vida abundante. Vida de Deus. Que essa seja a nossa vida, para a glória dele e em nome de Jesus. Amém. Amém.